Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa segunda-feira, 2 de maio de 2022. Agora na Espanha, 10 horas e 56 minutos. No Brasil, 5h56 da manhã. A BTC parece que respeitou aqui a aresta inferior dessa nossa canaleta virtual de alta e deve agora voltar a testar a mediana do canal de Keltner e a base da nuvem de Shimoku. No nosso gráfico da nossa grande banda de VWAP mensal, deixa eu despoluir aqui, para a gente ter uma noção mais arisca da movimentação, a gente, como reportado aqui no canal, deve buscar o patamar da VWAP anterior, que ficou na memória do mercado em 41.600, 41.700. Aqui toda vez que há a virada, aqui foi a banda de VWAP de março. Quando a gente virou para abril, formou-se um degrau e rapidamente a BTC foi buscar o que estava na memória dela em 41.900, então caiu de 45.900 para 41.900, justamente porque estava na memória do mercado esse patamar. Então é natural que quando acontece um degrau desse aqui, a gente busque o patamar anterior que estava na memória para aí sim formar a nova banda. Mas como eu havia reportado no vídeo anterior aqui da BTC, parece que a upper aqui dessas bandas mensais, isso aqui é a banda de VWAP de novembro, a banda de VWAP de dezembro, a banda de VWAP de janeiro, fevereiro, março, abril e agora a gente está formando a de maio. As uppers aqui parecem que estão começando a esgotar esse ímpeto vendedor, então a gente pode imaginar que isso aqui pode redundar no desenho de uma grande xícara, que se formar uma alça aqui no final, a gente sabe que é um padrão alcista. Isso aqui são análises subjetivas, fica a critério de cada um vislumbrar ou não essa formação gráfica, mas enfim, na minha leitura está havendo um nítido arrefecimento desse ímpeto vendedor e a gente agora deve voltar a testar a aresta superior aqui dessa grande canaleta virtual de alta. No semanal, obviamente, a gente desenhou aqui um corpo real de candle para fora da nuvem, mas está se segurando ali na penúltima lower dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Inclusive, e agora a gente vai ficar aprisionado entre a base da nuvem de Shimoku, que era um suporte desde janeiro, como aqui, e agora vai ser uma resistência. Mas a gente segue desenhando nossa grande figura retangular de acumulação. Inclusive, um dos meus seguidores me mandou um gráfico sobre essa expansão logarítmica que pode ser visto de dois prismas. Pode ser visto como uma expansão logarítmica exponencial, mas ao mesmo tempo a BTC vai ao longo do tempo perdendo volatilidade e se valorizando exponencialmente também. Então isso aqui pode ser visto de outro prisma também, que é esse prisma aqui, que seria uma regressão logarítmica, mas dá no mesmo. Por esse gráfico, a BTC também vai alcançar $1 milhão entre 2026 e 2027. Então, os dois gráficos analisam a mesma fenomenologia de expansão logarítmica ou regressão logarítmica, aqui com base na volatilidade, ali com base na expansão cotacional. Mas é o mesmo gráfico e claramente a gente está se encaminhando para um patamar que vai levar a BTC para $1 milhão entre 2026 e 2027, que seria a extensão aqui desse gráfico. Mas é a mesma fenomenologia analisada por dois prismas diferentes. Gente, o mais interessante desse final de semana foi a declaração do Larry Fink. Quem não sabe, o Larry Fink é o CEO da BlackRock, a maior gestora de recursos do planeta. Para se ter uma ideia, eles gerem $10 trilhões. É mais do que o PIB de 99,9% de todos os países. Só não é maior que o PIB norte-americano e o PIB chinês. Para se ter uma ideia do poderio do Larry Fink e da BlackRock, quando há alguma crise hecatômica, o presidente do Fed liga para o CEO, para o Larry Fink, para se consultar. Mas enfim, o mais interessante é que o Larry Fink mandou um comunicado, não só para os seus clientes,
mas para as instituições financeiras parceiras, dizendo que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia anunciou o fim da globalização, pois esse conflito derrubou a atual ordem mundial em vigor desde a Guerra Fria. Em outras palavras, o Larry Fink está dizendo que é o fim de uma era. Ele não disse que é o fim do dólar norte-americano, até porque ele não poderia fazê-lo, já que ele tem muitos interesses em relação à sua relação azeitada com o Federal Reserve. Mas o mais interessante de toda essa carta que ele enviou para os seus clientes e colaboradores é que, em relação às criptomoedas, Fink escreveu que o estrago causado pela Rússia vai impulsionar as moedas virtuais e não falou mais nada. Ele só quis se referir que um pagamento global digital com certeza vai encontrar espaço em toda essa hecatombe geopolítica, financeira e internacional. Então, um sujeito desse, quando se manifesta, é muito impactante, vamos colocar assim. E o fiel dessa balança, que é a China, claramente está pendendo para o lado russo. Então, tem um artigo muito interessante na Zero Hedge hoje, em que esse jornalista ele analisa todas as declarações dos principais escalões chineses nos últimos 4 ou 5 anos. Então, o que esse jornalista está pontuando é que a China vai surfar essa onda de reset financeiro geopolítico global para se fixar e vão dar de ombros para os Estados Unidos e para a zona do euro. Esse jornalista, em resumo, ele diz que a China, quando fala sobre a exploração espacial Lua e Marte, eles tratam ambos, Lua e Marte, como território soberano chinês. Isso significa que a China considera esses corpos celestes uma extensão do Mar da China. E ele replica os dizeres de altos escalões do regime chinês. Os chineses eles não querem competir com os americanos, muito menos com a zona do euro. Eles querem derrubar o sistema. Eles querem derrubar o sistema. O Xi Jinping seria ousado para começar uma terceira guerra mundial? Em primeiro lugar, a China considera os Estados Unidos como seu inimigo. Isso já foi pontuado em diversas reuniões do Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos não conseguem mais dissuadir a China de absolutamente nada. A China sente que tem uma grande luz verde para fazer o que quiser. E vai seguindo. E a reportagem conclui que a China vai pender para o lado russo, vai levar a Arábia Saudita junto, porque a Arábia Saudita precisa da China para poder escoar todas aquelas dezenas de milhões de barris dia produzidos. E o mundo agora fica esperando um discurso mais hawkish do Jerome Powell, mas quando na verdade o fiel dessa balança não é mais o Fed, não é mais os americanos. O fato é que o Larry Fink ele conseguiu definir o que está acontecendo. O mundo mudou, é o fim da globalização, o mundo tal qual nós conhecíamos e que startou depois da Guerra Fria não existe mais. Ele até faz referência que a guerra agora é quente e franca. É uma crise infinitamente maior, mais grave e maior do que a crise dos mísseis. O mundo hoje tem a possibilidade real de amanhecer com um ataque nuclear. Essa reportagem da Zero Hedge dá conta também de que a China testou com sucesso um míssil hipersônico nuclear e que é capaz de levar ogivas para qualquer lugar no planeta Terra em poucas horas ou minutos. Ou seja, tudo isso tá virando um grande coquetel que pode eventualmente redundar numa terceira guerra e com certeza já resetou todo o sistema financeiro internacional. E o mais impactante é o que ele diz sobre as criptomoedas. Gente, se um gestor de um fundo de 10 trilhões está dizendo que as criptos têm o seu lugar ao sol nessa hecatombe geopolítica financeira internacional, como alguém tem coragem de sustentar
um suposto inverno cripto que não vai vir. Pelo contrário, é bem provável que os institucionais derrubem o preço no mercado de futuros para no mercado à vista, através de ordens OTC, over the counter, sem agredir o book, se posicionarem. E os sardinhas têm, assim, uma vocação para entregar o pote de ouro para os tubarões, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, vou fazer Shiba Inu que eu esqueci ontem, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.